Olá, turma, tudo bem? Hoje, na nossa última aula de história, nós vamos falar sobre a ditadura e a democracia. Bom, no início da década de 1960, o presidente era João Goulart e ele havia proposto várias reformas, a reforma urbana e a reforma agrária. Na reforma urbana, ele ia dar terrenos urbanos para famílias pobres construírem a sua casa. Já na reforma agrária, ele ia desapropriar as fazendas que não produziam nada e distribuir para trabalhadores rurais. Só que essas propostas, essas reformas que ele propôs, despertaram o quê? Despertaram a ira das pessoas que tinham dinheiro, dos fazendeiros, dos banqueiros, dos grandes empresários. Então, eles fizeram o quê? Eles aplicaram um golpe de Estado, que tirou João Goulart do poder. Quem entrou no poder? Os militares governaram o Brasil, então, por 21 anos. Nesse período, o poder se concentrava na mão deles. Eles cancelaram as eleições para presidente da República e a população não poderia participar de nenhuma decisão política nessa época, tá bom? E quem se colocasse contra isso era o quê? Era fortemente repreendido. Então, nessa época, era proibido qualquer tipo de manifestação contra a política dos militares. Se isso acontecesse, eles eram torturados, presos e até mesmo exilados, mandados para outro país, tá? Nesta época, muitas pessoas morreram e outras desapareceram, não foram encontrado o corpo delas, tá bom? Os jornais nessa época não podiam falar nada sobre política, nem jornal, nem revista, nem rádio, ninguém, tá? Esse regime, ele foi piorando. Foi o quê? O ato institucional que concedeu poderes extraordinários ao presidente da República. O governo fechou o Congresso Nacional, a Assembleia Estaduais e as câmaras de vereadores. Então, a partir de então, o presidente podia cassar mandatos e nomear interventores para governar o Estado. Bom, em 1969 a 1973, o Brasil passou por um período de forte crescimento econômico. Muitas empresas vieram para cá e aí teve o quê? Muitos investimentos, construções de grandes obras, pontes, estradas e hidrelétricas. Esse crescimento, no entanto, foi chamado de milagre econômico. Só foi possível graças aos enormes empréstimos tomados pelo governo militar, que elevaram muito a dívida externa brasileira e acabaram levando o país a uma grave crise econômica. Então, isso não foi muito bom para o país. Por quê? Ele ficou devendo mais para os outros países. Bom, muitas pessoas resistiram à ditadura. Então, a falta de liberdade, a violência, provocou o quê? Reações a diferentes grupos da sociedade. Os estudantes, os artistas, os religiosos, os operários, muitos trabalhadores, entre os metalúrgicos, todo mundo se mobilizou contra essa ditadura. O que eles fizeram? Greves, passeatas, comícios. Eles exigiam condições melhores para trabalho, menos violência contra a classe trabalhadora, tá? Aí aconteceu o quê? A abertura do regime. No fim da década de 1970, o governo militar enfraqueceu e a economia brasileira estava em crise. Os salários dos trabalhadores não acompanhavam o aumento dos preços, deixando a população insatisfeita. Além disso, muitos brasileiros estavam bravos com a repreensão, com o desaparecimento de vários parentes e amigos. Então, eles foram o quê? Nesse momento, os militares iniciaram um lento processo de abertura política. A censura à imprensa tornou-se menos rigorosa, desse modo a população começou a ter conhecimento de muitos aspectos negativos do governo militar, aumentando assim a oposição à ditadura. Então, a ditadura estava enfraquecendo e o poder do povo estava aumentando. Em 1984, depois de várias manifestações e campanhas em favor da volta da democracia e a realização de eleições diretas, milhares de pessoas saíram à rua para protestar e os comícios foram realizados por todo o Brasil. Apesar da pressão da população, o Congresso Nacional manteve as eleições indiretas.
que não era elegido pelo povo. No entanto, em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu o civil Tancredo Neves para presidente da República, terminando assim o ciclo de governo militares. Então, o fim da ditadura, tá? Depois do fim da ditadura veio o quê? A Constituição de 1988. Com o fim da ditadura, uma nova Constituição começou a ser elaborada. E ela ficou pronta em 1988. Então, o que nós conseguimos com essa nova Constituição? Os maiores de 16 anos e os analfabetos poderiam votar. Além do ensino fundamental e ensino médio passou a ser obrigatório e gratuito, o racismo passou a ser considerado um crime e ficou proibida qualquer forma de discriminação. Raça, sexo, opção política e religião. As agressões contra a natureza passaram a ser consideradas crimes. Os povos indígenas conquistaram direitos sobre as terras e também de conservar sua cultura, sua língua e seus costumes. Tudo isso através da Constituição de 1988, tá? Com essa nova Constituição, os brasileiros tiveram muitas conquistas. A liberdade de expressão, a democracia e garantiu seus direitos. Bom, a consolidação da democracia foi o quê? Foi a volta dos votos diretos para presidente. Então, depois de mais de 20 anos de ditadura militar, em 1985, teve início de um processo de instauração do sistema democrático no Brasil. Então, dessa época, a sociedade brasileira ficou caracterizada pelo esforço e pela consolidação da democracia. E isso é muito importante, porque deu direito a nós votarmos em quem nós queríamos para presidente, tá? Então, é o nosso voto direto. Então, quais são os desafios da atualidade? Nós sabemos que são muitos, mas nós temos o quê? Falta de moradia, má distribuição de renda, poluição do nosso Brasil, o desmatamento, a concentração de terra. Poucas pessoas têm muita terra e muitas pessoas sem nada, tá? Então, precisamos mudar? Precisamos. Com o fim da ditadura, nós ganhamos, mas precisamos ganhar ainda mais, não é? Então, vamos lá. Pensem nisso. Beijos e boa aula.